Esta é a parte 4. Assista antes as partes um, 2 e Essa 3. coisa maravilhosa aí que eu pude ver, porque eu vi várias coisas, né? Eu guardei Uhum. várias lembranças, né? É. De tudo isso que eu vi. E depois disso aí, por isso que é interessante falar a respeito disso, que depois disso aí eu comecei nos meus sonhos, eu comecei a estar consciente. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Como assim? Eu quando Acordar nos eu, sonhos. é, Acordar eu, nos eu sonhos. quando eu estou sonhando, inclusive depois disso eu comecei a certas pessoas que já falecidas vieram me ver no meu sonho. É. Eu podia conversar com eles Ah, tá. como se eu estivesse acordado. Uhum. E apareceu, depois disso aí, apareceu isso aí, que, um exemplo, eu comecei a ver, porque isso aí são coisas que eu vivi. Uhum. Isso aí eu não li num livro, isso aí são coisas que eu vivi. Por Uhum. exemplo, eu tenho um amigo meu que faleceu o ano passado, alguns 2 anos atrás, ano passado, foi o ano passado. O Ismael faleceu aí no Brasil, era um amigo que eu tinha. Ele teve um AVC e faleceu. Ele era advogado, ele era arquiteto, ele era psicólogo. É um homem que tinha vários Uhum. diplomas. Estudou a vida inteira. Uhum. E a gente se conhecia muito bem, sabe? Ele me aprendeu muitas coisas, e tal. E o Ismael, ele um dia eu sempre rezei, né? Eu tenho essa mania, eu sempre gostei de rezar. Eu rezei e Uhum. falei que espero que ele esteja num bom local e que ele esteja consciente do que ele é, né? E que Uhum. o que eu sempre tinha falado para ele, que eu amo ele, né? Uhum. Espero que ele esteja bem, né? Eu sei que ele está bem, né? Sim. E um dia já tinha falecido, já fazia 6, 7 meses que ele tinha falecido. Eu estava dormindo e de repente eu vi que eu comecei a sonhar e nesse sonho ele conversava comigo. Uhum. E ele estava sem camisa aí no interior do Brasil, de São Paulo, um calor danado lá no Noroeste Paulista. Aí ele pegou e fazia tintim. Só que eu não bebo, né? Fazia tintim, aí eu tava com um copo de vinho branco também, tintim, foi tintim. Mas Uhum. aí, como eu tava consciente no meu sonho, eu falei, eu não bebo, Ismael. Aí ele falava Uhum. assim, não, esse tintim é para Verônica, que é para minha mulher, Uhum. porque minha mulher é francesa, né? Ela Uhum. adora vinho, né? Verônica é o nome dela. Aí eu falei assim, mas é estranho. Aí eu conversava com ele, eu falava tintim. Aí ele repetia a mesma frase 2 ou 3 vezes. Uhum. Esse tintim é para Verônica. Aí eu Uhum. comecei a olhar para ele assim, eu falei, nossa, cara, isso aí não é o Ismael. Isso aí é uma projeção do Ismael. Uhum. Aí de repente, eu não sei como é que eu fiz, eu saí. Eu saí Uhum. desse sonho. E quando eu saí desse sonho, eu vi assim uma bola, como se fosse uma televisão, Uhum. só que era redonda. E Uhum. eu botava o dedo assim, como se fosse uma gelatina, ela vibrava. Sim, tinha uma consistência de gelatina, Uma consistência de gelatina, pô. Aí eu falei mas assim, ao mesmo tempo mostrava para você imagens. mostrava, não, mostrava, e depois ele falava, e ele repetia a coisa. O problema é que eu comecei a entender que ele repetia. Uhum. Ele falava às vezes, faz 3 vezes a mesma Uhum. frase. Aí ele falava, vai embora porque vai chover. Eu falei, vai chover? Sabe? Vai embora porque vai chover. Aí, quando ele fazia isso, o que, que aconteceu? Eu saí do sonho, e quando eu estava fora do sonho, estava tudo escuro. Só que tinha um Uhum. monte de bolas, assim, um monte de bola. Uhum. Bola de televisão, sabe? Sim. Formato de televisão, mas em círculo. Uhum. E eu Esferas, né? botava. Eu botava aí, o dedo parecia um negócio vivo, né, uma gelatina. E eu lá dentro e eu lá fora. Eu via eu lá dentro e Sim. via lá fora. Uhum. Aí eu, de longe, assim, eu comecei a perceber que vinha como se fosse
uns fluidos, podemos chamar assim de fluidos, Uhum. que vinham e entravam nesta bolha, como fluidos de energia. Sim. Eles entravam dentro desta bolha, dentro desta bolha, dentro desta bolha. Isso é como se ele estivesse enriquecendo a bolha. Trazendo informações. Isso, mas de longe, de bem Uhum. longe. Sim. Aí como eu estava fora, eu estava flutuando. Eu não estava assim andando, eu estava flutuando. Eu olhei ao longe, e quando eu olhei ao longe, eu tive a surpresa da minha vida. Eu olhei ao longe, eu vi um homem sentado, o meu amigo Ismael, só que ele estava na idade de uns 20 e poucos anos, sentado lá nesse fundo, e ele estava com um negócio assim na orelha, ou na cabeça. E ele estava todo vestido de branco, sentado numa cadeira, mas bem longe. Como Aí, se ele estivesse projetando aquela imagem da aparição dele. exatamente, como se ele estivesse projetando uma imagem mental. Uhum. No meu mental, no meu próprio mental. Sim, sim. Aí eu fiquei olhando aqui e falei, nossa, é o Ismael. Falei, é o Ismael. Aí de repente, eu caí, é como se eu tivesse caído no segundo plano, e dentro desse segundo plano, o meu corpo estava dormindo, só que eu conversava com ele mentalmente. Só que eu já não tinha mais esta bolha de influência. Meu corpo, eu sentia que o meu corpo estava dormindo. 15 minutos depois, eu acordei e eu senti a presença dele ainda, só que eu não falava mais com ele mentalmente. Aí o que eu fiz? Eu desci embaixo, porque eu tenho assim uma casa de vários andares, eu desci embaixo e comecei a conversar com ele pela escrita. Aí a gente morreu de rir. A gente deu risadas maravilhosas. Coisas assim. Eu perguntei de pessoas que ele conhecia. Aí eu falei assim, e fulana? Aí ele falou assim, para começar, quando a gente começou a conversar, ele falou assim para mim, você sabe que eu não posso falar tudo para você. Eu falei, não, isso aí eu já sei. Você sabe que eu não posso dizer certas coisas. Eu falei, não, isso aí não tem problema. Mas como é que você está? Eu estou muito bem. Eu estou ótimo. Nunca estive tão bem. Né? Aí eu falei assim, e fulana? Falei, tá do mesmo jeito, como ela sempre foi louca. Aí ele falava das pessoas, né? E de coisas que ele tinha com vivido. bom humor, né? Com, assim, a gente deu... Eu era 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Eu tinha acordado 1 hora antes de trabalhar. E a minha mulher, eu até acordei minha mulher, minhas risadas acordou minha mulher. Que ele me fazia rir, ele sempre me fez rir, ele me fazia dar de gargalhada gigante, né? Falando a respeito das pessoas pessoas que já tinham falecido antes dele e que estavam também lá no plano astral, né? Sim, sim. No plano espiritual, cada um chama como quiser. No outro plano. E o que eu achei interessante foi que depois disso, acontece muitas vezes, eu estou consciente nos meus sonhos. Quer dizer, aquela experiência com aquela viagem astral que você fez despertou outros sentidos, né? Mais aguçados. Exato. Você está despertando, né? Não foi para um nível acima. E foi... isso aí eu não sei. Eu sei que aconteceu isso, mas assim, o que eu achei interessante, né, em todas essas coisas aí, é que a gente continua a mesma pessoa. Pode mudar a vestimenta que a gente usa, mas a personalidade continua a mesma. A consciência, né? A consciência continua a mesma daquela que você viveu aqui. É claro que ele também vai ter consciência de todas as vidas que ele teve, né? Tenho certeza disso, mas vamos se dizer, a última personalidade e os conhecimentos que ele teve, ele tem ainda com ele, né? E eu entendi, foi aí que eu comecei a entender que existe uma maneira de comunicar, e essa comunicação é feita mentalmente, né? De espíritos que já estão num patamar diferente, não que eles são superiores, mas eles já entenderam mais ou menos como é que funcionam as coisas. Né? Existe uma tecnologia, né? É como uma tecnologia. Digamos que parece que existe uma tecnologia, né? Aqueles aparelhos que você falou de plasma, né? Que aquela que ele usava lá para transmitir
digamos, a comunicação através daquele aparelho. Isso aí hoje porque em eu dia... vi assim que saía assim do chakra do chakra da coroa aqui, saía emanações, né? Eu via coisas subindo, 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 e essas coisas depois faziam uma volta e faziam um grande caminho até chegar nesta bolha, né? O que é interessante é que o meu mental estava dentro desta bolha. E que depois eu saí deste mental. E um exemplo, esses tempos atrás também eu tive uma experiência de uma pessoa que me pediu encarecidamente, né, para ver coisas em relação a pessoas franceses aqui, né? E tinha um espírito que se apresentou de costa para mim, só que ele não queria se mostrar, né? Mas não era assim um espírito obsessor, que eu sei que acontece, que tem muito espírito que se apresenta de costa porque está ligado ao planeta Terra, às vezes está em decomposição, acontece, né? Mas esse espírito não queria se mostrar para mim porque ele não via. Eu via ele de lado, né? Mas eu não via ele de frente, né? Aí nesta saída que eu fiz, né? Ou nesta bolha, podemos chamar assim. Teve um momento que eu encostei perto do muro e era dentro de um cemitério de plataforma, como aquele do Père Lachaise aqui em Paris. E eu me via encostando na parede e de repente eu abria a minha boca e quando eu abria a minha boca saía uma outra pessoa, saía um outro Carlos que foi até a frente dele para ver quem ele era. Né? Aí eu vi que era o pai desta pessoa. Né? Então, quer dizer, eu descobri que existe coisas, é por isso que eu te falo que nós todos temos essa capacidade. A questão muitos de nós não está pronto, né? E eu entendo, porque é difícil, não é fácil. Né? Não é fácil. Realmente existe muito mais coisa do que a gente pode ver. Por exemplo, a internet, né, que a gente está conversando aqui agora, é uma tecnologia. A gente não sabe como funciona, mas a gente sabe que são informações que vêm pelo um cabo submarino, e aí é transmitido para antenas, aqui é um Wi-Fi, é sem fio. Então, tudo isso está existindo, mas eu não sou capaz de ver. Eu só sei que está aí, mas eu não vejo. Então, quando você está numa experiência como essa, você sabe chega que existe, a gente sabe que existe, que as informações são transmitidas, mesmo um telefone sem fio, um celular. A gente se escuta. O exemplo aqui, nosso vídeo está sendo transmitido via internet, para você gravando aí, e a gente não vê, mas as imagens estão sendo transmitidas, você está entendendo? E lá do lado de lá parece que existe uma coisa que é superior a essa daqui, e elas são feitas pelos próprios espíritos, né? É uma tecnologia bem mais são leis diferentes, né? Porque são planos diferentes, tem leis diferentes. Aqui a gente usa a física para isso, e lá tem uma física que é totalmente diferente. A gente não pode comparar uma com a outra. Aqui mesmo existe a física clássica e a física quântica, a mecânica, né? A tradicional e de Newton, né? As leis de Newton. Existe a lei da física quântica, são completamente diferentes, elas funcionam de forma diferente. Aqui nesse plano, imagina nos outros planos que a gente tem acesso com nossos outros corpos, né? Você saiu não no seu corpo físico, saiu no seu corpo de luz, né? E você viajou, aí aquela praia é diferente, as cores são diferentes, o espelho que saiu da Terra, as cadeiras que saíram, porque aquela dimensão permite, né, essa plasticidade das coisas, que é diferente daqui. Mas é semelhante porque respeita as leis da física de cada uma dessas dimensões. Exatamente. É uma dimensão do mental, né? Porque eu via que tudo era criado pela uma parte mental, né? E como diz Hermes Trismegisto, né? Que eu acho muito interessante, que ele fala que tudo é espírito e o universo é mental. O universo é mental, exatamente. Né? Tudo é espírito e o universo é mental. E é exatamente as experiências que eu vivi são de ordem mental, né? São projeções, né?
são saídas também, né? São, quer dizer, é muito interessante, é interessante falar isso para as pessoas, para que ela entender que a gente sofre, é normal, a gente sofre Uhum. pela perda das pessoas que a gente ama, né? Mas assim, a maioria são pessoas que estão bem conscientes, né? Que estão em outros planos, né? É. E que às vezes não se não se comunicam com você é porque talvez eles tenham medo de te machucar, né? Uhum. Você, à medida que você vai vibrando numa harmonia com eles que estão do outro lado, eles vão tendo acesso a você, você a eles. Se você vibrar só na matéria, você só pensa nas coisas relativas a esse mundo, por exemplo, você acha que a sua vinda para cá foi para você conquistar títulos, dinheiro, bens. Aí você está vibrando num nível que só as coisas daqui aparecem para você. Mas se você começa a vibrar em outros níveis, e você vai tendo acesso a outras informações, a outras dimensões, como está acontecendo com você, né? Eu vou dar dois exemplos bem também simples que aconteceram comigo recentemente. Tem uma tia minha que faleceu faz, eu acho que 1 ano, talvez, e eu nunca tinha sonhado com ela. Eu até achava estranho isso, porque eu geralmente sonho muito com as pessoas que falecem. Eu digo, onde será que está essa minha tia que eu não consigo contato com ela, né? Aí, há poucos dias atrás, ela apareceu para mim num sonho, como se fosse realmente uma projeção, como se ela tivesse projetado no espaço, e ligando para mim como se fosse através de um aparelho telefônico. Aí eu dizia, oh, minha tia fulana, como é que você está? Nunca mais eu lhe vi, a gente não se falou mais. E ela costumava ligar muito para mim quando ela estava aqui no plano, né? Era no meu aniversário, ou então ligava para saber como eu estava. Aí ela fez a mesma coisa de lá para cá, ligou. E eu digo, como é que você está? Ela, eu estou muito bem. E como é que estão as coisas aí agora, desse outro lado? Ah, ela disse, aqui é uma maravilha, aqui eu vejo as coisas como luzes. Aí mostrava para mim assim, dava uma ideia para mim do que é que ela estava vendo, né? Uma plataforma de luz, eu via como um círculo grande. E, e ficou na sensação, né? Eu não me lembro todo o diálogo, mas a sensação é que ela dizia para mim, eu estou aqui muito bem, fique tranquilo, está tudo tranquilo, aqui é ótimo. E eu tive notícias dela. Nessa mesma noite, eu tive notícias de meu pai. Meu pai está encarnado. Ele está com 92 anos, lá mora em Recife, na praia de Candeias, que é vizinho a Recife, né, no município de Jaboatão dos Guararapes. E ele está num estado praticamente vegetativo. Ele não abre mais os olhos, não fala, não reage. Ele só fica no corpo. Às vezes ele acorda dentro do corpo e a gente percebe, por exemplo, quando eu cheguei lá agora há poucos dias para falar com ele estava lá, calado, com a boca aberta, parado na cama. Mas eu disse assim, papai, eu estou aqui, é Paulinho, vim passar uns dias com você. Aí ele fez aquela expressão, mudou a expressão, como quem diz, você é aqui, né? Mas só expressou muito pouco, né, com a face dele. E quando minha filha pegou na mão dele e disse, vovô, eu estou aqui também, é Larissa, ele tentou virar para o lado dela, mas fez um gesto mínimo só e parou aí, ele não faz mais nada. Ele está com um estado muito avançado de demência já, da idade mesmo, né, do corpo degenerando. E aí eu fico pensando onde ele está, né, quando ele não está acordado. E aí ele também veio nessa mesma noite para mim Ele e veio? disse, eu estou muito bem, não se preocupe, eu estou bem. Só isso que ele disse, eu estou muito bem. Então eu acho assim, Ele tem consciência, né? A consciência é, ainda está lá, né? a consciência está lá, sai do corpo, né? Fica fora, viaja. A minha esposa, que tem um certo grau de mediunidade, já viu ele aqui sentado no sofá da minha casa, viu ele sentado na cama à noite, viu ele andando no meu quarto à noite.
Uhum. Então ele está vivo, está no corpo ainda, mas ele sai e faz uns passeios, Acontece, e né? acontece muito isso mesmo. Teve certas pessoas que me ligaram Uhum, alguns anos, alguns meses atrás, ligaram para mim falando que tinham me visto, não sei aonde. De não, uhum. eu tô aqui, daqui eu não mexi. Então tá. Você Outra, nem lembra, né? outra, uma menina que tava sendo meia, que tava com os problemas que tava com os problemas difíceis lá tava sofrendo muito com espíritos assim que estavam tentando obsediar ela, subjugar ela, né? Uhum, E diz ela que ela me viu num sonho, né? uhum. Vestido de branco, que eu vim conversar com ela, né? Não sei o quê. Eu falei, olha, não sei, É. eu não tenho consciência disso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, Uhum. mas assim, o que eu posso dizer é que existe muitas coisas que a gente ainda não domina, né? É, com certeza. É só o que existe. O que a gente vê aqui, que a gente domina, é o mínimo. É quase Exatamente. nada. Exatamente. E o meu amigo, para acabar a história, o meu amigo ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci até agora, faz alguns meses que eu tive a visita dele, né? Uhum. Bom, ele pediu para me dar uma mensagem para a família, mas é mais complicado, né? A família é difícil, não acredita em nada. Uhum. Ele me falou: aqui eu estou aprendendo o que é o amor. Uhum. É, Ele, com certeza. ele me disse: na Terra eu tive todos os diplomas, que ele era Uhum. multidisciplinar, né? Tinha vários Sim. diplomas universitários. Uhum. E só que ele falou para mim que ele não sabia o que era o amor, né? E que Uhum. lá ele estava aprendendo e lendo muito sobre o amor. Uhum. Exatamente. E agora está acontecendo uma coisa interessante, uma imagem está aparecendo aí no seu vídeo, que é uma luz que chega assim de lado para você. Você está vendo uns raios? Ah, agora Desapareceu agora. é, Eu falei, desapareceu. você falou, desapareceu. Eu falei, desapareceu, mas pode voltar aí, mano, não tem problema nenhum. Mas é mostrando assim, raios de luz vindo na sua lateral, do lado da janela aí onde você está Hum, mais iluminado, vinham uns raios hum, que é um efeito óptico, né? Mas eu achei hum. engraçado que eu fui falar, agora desapareceu. hum. Mas você estava vendo? Eu Você tava estava vendo faz vendo aí? tempo já que tá acontecendo isso. Você falou, ele foi embora. Foi, Hum, falou, ele saiu. hum. Mas estava Então, aí mas bem, bem eu claro. queria deixar uma mensagem aí para os irmãos do Brasil e as irmãs do Brasil, Uhum, é que vocês têm que ter fé, vocês têm que ter paciência, têm que ter coragem. As pessoas que sofrem com familiares doentes ou com pessoas que têm problemas, sabe, a gente tem que rezar muito, tem que ter muita paciência. Muito daqueles que estão aqui estão para pagar dívida kármica, né, dívidas uhum, de vidas passadas. E, sabe, como me foi explicado várias vezes, o amor vai curar o planeta Terra. uhum, Né? O amor vai curar este mundo que está muito doente, né? Doente, quer dizer, porque eu vejo muitos médicos falando de regeneração, disso e daquilo. O problema é que a gente continua ainda com guerras aqui na Europa, né? uhum. Fome, né? É, Mortes. Então, a gente tem que ter paciência porque todo mundo pode chegar lá. uhum, Sabe, não existe assim um ser especial, isso aí não existe. O que existe são pessoas que precisam de tempo, que precisam ter calma, que precisam ter paciência, que precisam de ajuda, que precisam ser escutados, né? Que precisam de passar um momento de tranquilidade, né? Eu sei que não é fácil tomar conta de pessoas que têm problemas ou excepcionais, ou problemas de uhum, deficiência intelectual, ou pessoas de idade, né? Porque eu trabalhei com isso aqui, trabalho com isso aqui, uhum. é a minha profissão, né? Sim, Eu tenho um diploma do Estado que eu faço isso aqui numa residência para pessoas excepcionais e sim. pessoas que têm trisomia, né? Ou pessoas que têm deficiência intelectual, eu tomo conta, ou física também, né? Eu tomo conta dessas É, pessoas, então,
Uhum. E o que eu aprendi muito com essas pessoas, né, porque a gente aprende com eles mais do que com o que a gente pensa, é que a gente tem que ter paciência, porque ninguém é superior a ninguém. Uhum. Isso aí é um grande erro que a gente faz na Terra, de achar que fulano ou beltrano, ou aquele ou aquela é superior a gente. Isso é uma grande mentira. A grande realidade da vida é que nós somos todos iguais e que nós somos todos da mesma família. É. E a A no... tristeza, eu posso dizer que a tristeza é muito grande no momento quando as pessoas tomam consciência disso. Uhum. Pois é aí que vem a grande tristeza de entender que a gente poderia ter feito mais. Uhum. Ter dividido mais, ter ajudado mais, ter escutado mais, ter plantado mais, ter feito tudo demais, não para receber, mas simplesmente porque a gente ama o nosso próximo. Uhum. Longe de qualquer tipo de merecimento, de blá blá, de histórias. Não, isso aí não tem a menor importância. Simplesmente porque a gente ama o outro, né? Uhum. Este é o grande problema da nossa humanidade, né? É isso mesmo. Você falou uma coisa que me lembrou até de um filme agora que era sobre um rapaz da Segunda Guerra Mundial que ele ajudou muitos judeus a fugirem, né, do massacre. A lista de Mas Schindler. talvez tenha sido a lista de Schindler. Mais de 600 pessoas ele ajudou, esse Era o filme preto e Schindler. branco, né? Pode ter sido ele. Mas aí, no fim, ele chorou, ele estava É, triste. Perguntaram por quê? Você ajudou tanta gente? Ele disse, mas eu podia ter ajudado mais. Eu tinha como exatamente. ajudar mais gente. E não ajudei todo mundo que eu poderia ter ajudado. Quer dizer, tanto fez um trabalho imenso, maravilhoso, mas ele disse, eu podia ter feito mais. É mais ou menos o que a gente sente às vezes, né? Quando depois que cai a ficha, né? Eu podia ter amado mais. É assim mesmo. Essa é a grande. Eu canso de falar aqui para os irmãozinhos aqui, para as irmãs, falar, olha, gente, a gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se gostar. É tão bom quando você chega nessa situação de entender que o paraplégico, o deficiente mental, o bandido, Uhum. seja qual for a pessoa, faz parte de você. Mas ele está. Olha, paciência. É. A gente não tem uma outra coisa a fazer que ter paciência, pois ele também um dia chegará lá. Uhum. Sabe, foi a grande proposta de Jesus Cristo, foi essa? É. Foi E as de. pessoas, quando estão aqui, são só personagens, eles não são a verdadeira pessoa. Exato. Tanto que Jesus, quando estava assim, esfarrapado na frente de Pilatos, né? Todo machucado e sem poder nenhum na mão dele, e Pilatos disse: Você é rei? Ele disse: Sim, sou, mas não desse mundo. Quer Uhum. dizer, aquela imagem daquele homem esfarrapado nas mãos dele ali, ele disse: Eu tenho poder para te soltar ou te matar. Aí Jesus disse: Você tem porque foi lhe dado esse poder do alto. Quer dizer, aqui nada do que a gente vê é real. Pilatos achava que tinha poder e Jesus dizia nada. Isso aí é o que te emprestaram aí. Enquanto Jesus estava ali subjugado e dizia: Eu sou rei, mas não desse mundo. Quer dizer, é tudo muito relativo, a gente não pode julgar pelas aparências, né? Não, não, tem que ter. A gente tem que encontrar uma maneira, né, neste mundo aqui. Porque, veja bem, quando a gente chega num certo grau de conhecimento interior, porque eu sempre falo aqui para as pessoas que eu converso também, ou nas minhas entrevistas aqui, eu falo, a gente tem que ser mestre, maître à soi. O que é maître à soi? É mestre de si mesmo. A gente não tem que ser mestre de ninguém, nem mestre do mundo. A gente tem que ser mestre da gente mesmo. É. E o que é ser mestre da gente mesmo? É se conhecer interiormente. Quando você se conhece interiormente, né, quando você chega numa certa autoconhecimento, a coisa mais triste que há, né, é de sentir que a festa não está completa, não está completa.
Uhum. E por que não está completa? Porque nós não estamos todos juntos. É a grande tristeza é de entender é que o mundo poderia ser bem melhor como foi pensado para nós, Uhum. mas que a gente ainda precisa, tem que ter paciência, que muitos ainda não chegaram neste ponto aí, de entender que a gente tem que ser mestre da gente mesmo e se liberar deste peso, deste sofrimento, dessas impregnações de vidas que a gente viveu ou de influências que a gente vive neste planeta, né? Uhum. E quando você se torna mestre de você mesmo, que se você conhece o que você é dentro de si, lá a alegria é total. Mas ela não é completa porque os outros não estão ali com você. Uhum. Foi aí que eu entendi que eu tinha que continuar falando, Uhum. porque a, a beleza da vida e as coisas só serão, como é que eu posso dizer? Tudo será maravilhoso no momento que todos nós estaremos juntos. É. Mas quando eu Quando falo formos um junto, só. Quando a gente for um só, né? então, mas ser um só mentalmente, Sim. deste plano aqui. Quer Uhum. dizer, um mundo onde nós não pensamos primeiro em nós, mas nós pensamos primeiro no outro, Uhum. antes da gente. É. No dia que o mundo chegar neste tipo de situação, o mundo será um outro. Você está É. entendendo? Não que seja uma coisa horrível, tudo. Não, a questão a gente tem que ter paciência. Né? Paciência. Os Uhum. espíritos sempre falam isso para mim, quando eu converso com eles, falam, paciência, cara irmão, paciência. É. Porque o outro vai na corrida lá, na corrida dos touros, mata o touro, paciência. É. Fulano matou, paciência. A guerra não sei aonde, paciência. É assim que funciona, não tem outra coisa. Mesmo que o mundo não se torne um paraíso, mas dentro de você, você se liberta e é como se você estivesse no paraíso. Quando você se liberta, como você diz, o trabalho é individual, ele não é coletivo. Ou tem uma dimensão coletiva que anda mais devagar e tem uma dimensão individual que pode caminhar mais rápido. E é isso que a gente tem que focar, na gente mesmo, né? No autoconhecimento. Exatamente. Ok, Carlos. Então, acho que fechamos aí o ciclo da nossa conversa. E esse dá para fazer aí uns 3 episódios desse vídeo que a gente fez de 2 horas e meia, né? Bastante coisa. Então, muito obrigado por hoje. E a gente fica aí. A gente pode marcar outros encontros quando você quiser, tiver novas inspirações aí para desenvolver esse trabalho, que é contínuo, né? Não para nunca, enquanto estivermos Não, aqui. o que eu estou fazendo aqui é preparando a parte de baixo aqui da casa Hum, para começar a receber os franceses aqui, né, o pessoal daqui. sim. Eu vou anunciar no meu canal aí que eu, a partir de setembro, vou começar a agendar Uhum, gratuitamente, fraternalmente, né? maravilha. Fraternalmente, ver Uhum, as pessoas aí que precisam de uma conversa espiritual ou aqueles que. É igual eu falo, né? Eu falo, não sou eu que decido, né? Que o espírito é, também, os espíritos também, os seres que estão em outro plano, né? Se eles querem conversar ou não. Então tem que todo mundo estar de acordo, né? uhum, Mas acontece que às vezes funciona, que todo mundo está de acordo, né? E o, é, meu objetivo agora, até o final do ano, é começar a ajudar as pessoas aqui, né? Dar as uhum, mensagens, né? Este é o maravilha. meu objetivo. Eu estou feliz de ver que você está aí evoluindo, tá, desde as últimas conversas que a gente teve para cá, muita coisa aconteceu, se transformou, e você vai aí como um foguete em direção à luz e trazendo luz para a gente também. Igual você, mas também você também bastante, né? Tinha falado para você na época que você teria de uma certa maneira uma mediunidade, né? É, E você você faz o teu trabalho aí também. Mas é igual eu uhum, falo, tanto você quanto eu, nosso trabalho é de continuar propagando esta luz, né? é, Este amor, né? Esta sendo energia, né? espelho, né? Espelho, como a lua, né? Que de noite ilumina nosso planeta. A luz não vem dela, mas ela serve como um espelho e vai refletindo. É o nosso caso. A gente vai fazer esse trabalho também. A gente faz esse trabalho. E um grande abraço para sua esposa, viu? Obrigado, Gente Carlos. boa. Ok, cara. Então fica na paz aí.
Um bom final de semana para você, bom restante aí de noite, de sábado, e um bom domingo para você, tá?